Para caber mais irmãos, né? Senhor Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa comunhão, Senhor. O Senhor tem nos trazido aqui. Nós cremos que é a sua misericórdia. O Senhor é um Deus e Pai cheio de misericórdia. Ó, que fez a redenção por nós e nos deu uma viva esperança. Senhor Jesus, por isso estamos aqui nessa noite, para nos encher da palavra, para alimentar a nossa fé, para renovar a nossa mente. Nós queremos uma mente que pensa, uma mente que busca as coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus, ó, a finalidade dessa comunhão é ganhar mais de Ti, Senhor. Ó, é ser acrescentado à fé. Ó, é buscar as coisas lá do alto. Por isso nos livra da distração. Ó Senhor Jesus, ó, queremos esvaziar, Senhor, tudo que foi de derrota nessa semana, tudo que acumulou no nosso coração, qualquer dúvida, angústia, opressão, Senhor Jesus, seja doenças físicas, ansiedade, nós jogamos tudo fora agora. Ó Senhor Jesus, nós queremos estar com o coração puro, queremos abrir o nosso coração, queremos ser simples como uma criança, para comer da palavra, para sermos salvos, para crer, ser curado. Ó Senhor Jesus, nós queremos ser os trabalhadores da última hora. Ó, nós cremos nisso, Senhor. O Senhor está voltando. Nós queremos estar preparados e apressando a sua volta. Ó Senhor Jesus, aleluia. O título da mensagem está em Colossenses 3, vamos ler? Ó Senhor Jesus, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Senhor Jesus, ó Senhor, nós podemos começar a mergulhar já no título, né? Se nós mergulharmos nesse título, de fato nós vamos sair pegando fogo. Senhor Jesus, irmãos, eu creio que essa comunhão pode mudar a minha vida. Ó Senhor Jesus. Então vamos ler aí, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aleluia! Esse é o nosso encargo. Senhor Jesus. Todos leram? Então agora de 2 a 2, vamos mergulhar aí? Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, Senhor Jesus, buscai as coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, porque eu já fui ressuscitado juntamente com Cristo. Ó Senhor Jesus, nós não somos dessa terra, o Senhor já nos ressuscitou, aleluia. Ó Senhor Jesus, isso é um fato espiritual, irmãos, um fato que nós somos do alto. Quando o Senhor falou para Nicodemos que era importante, se ele quisesse entender as coisas do reino, e se ele quisesse um dia entrar no reino dos céus, os irmãos lembram o que o Senhor falou para ele, né? Importa vos nascer de novo, né? É importante você nascer de novo. No grego é importante você nascer do alto. Porque nascer de novo é receber uma vida divina, uma vida incriada, muito acima da nossa vida humana, né? É nascer do alto. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, né?
ter essa experiência de nascer do alto. Quem é do alto, ele pensa nas coisas do alto, ele busca as coisas lá do alto, porque ele ganhou a natureza nova, né? Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor está voltando. Mas eu não sei se os irmãos gostam, né, de estudar um pouco a geopolítica, né? Quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, irmãos, puxa, sinais e sinais, mostrando que a volta do Senhor está assim muito eminente, muito perto, né? Está perto demais a volta do Senhor. Mas o que está liberando a volta do Senhor não são esses sinais, porque os sinais acompanham os que creem, né? E o que está liberando esses sinais é a pregação do Evangelho do Reino. Aleluia! Quando o Evangelho do Reino for pregado até os confins da terra, então virá o fim. Então o Senhor está próximo, porque nunca foi pregado tanto, irmãos, nunca foi tanto pregado o Evangelho como está sendo agora. Pelos nossos comportores, os irmãos que estão na rua o tempo todo, né? Uma geração de jovens que o Senhor está levantando, mas também pelos meios de comunicação, né? Antes era tão difícil, né, irmãos? Quando a gente lê Atos ali, é um dos livros que eu mais gosto de ler, porque vê ali o mover do Espírito, né? O Atos do Espírito, não é isso? Aí o Espírito movendo, levando um apóstolo para um lugar, levando para outro, e o Evangelho sendo expandido, mas era muito limitado. Pensa, irmão, o próprio apóstolo Paulo, né? Foi preso, ficou preso, né? Então ele tinha que ser solto para voltar a pregar, e várias experiências, tem que pegar um barco, atravessar uma região para ir para outra, para chegar numa ilha, muito difícil, né? Hoje, irmãos, a internet está assim fazendo um estrago, né? Positivamente no reino de Satanás. O diabo usa para levar cativo as pessoas para o mundo, mas Deus soberanamente, irmãos, está usando a internet para divulgar a palavra dele. Pessoas que nós nem imaginamos, né? Está ouvindo o Evangelho. E no primeiro item dessa mensagem, o irmão Pedro, né? Ele começou a mostrar para nós um pouco da história da igreja, que já dura 2000 anos, irmãos, desde que a igreja foi gerada, ali na cruz, com a ressurreição de Jesus. Já tem 2000 anos da história da igreja. Mas nós vimos que a estratégia do diabo foi logo no primeiro século fazer o quê? Mata logo essa turma aí da palavra, né? Os apóstolos morreram. João, Deus preservou com mais tempo para poder manter vivo, né? E completar a palavra, né? Com o Apocalipse ali, os últimos livros. Fechar, selar a revelação. Depois dele ficou os Antipas, os irmãos que já leram Apocalipse aí, está claro dessa palavra, eles eram anti tudo que não era do Evangelho, que não era de Cristo. Eles não tinha jeito, irmãos. Vinha um fermentinho, eles passavam a faca. Eles não aceitavam nenhum tipo de fermento. Mas logo no início de Apocalipse é uma profecia do que ia acontecer na história, logo no primeiro século, irmãos. Logo ali, entrou o segundo século, já mataram os Antipas também. Depois que matou os Antipas, o que aconteceu, irmãos? Aconteceu a pior coisa que podia ter acontecido. Deus não achou mais pessoas que exercitavam o Espírito, que seguiam a unção, mas a igreja, ela se tornou estatal, ela foi institucionalizada. Infelizmente, né, irmãos, aconteceu isso. E aí acabou a experiência. O Joãozinho está trabalhando aí para nós, né? Amém. Deixa eu mover acontecer primeiro. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vão invocando que o tempo fica bonito aí, irmãos. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Na próxima reunião nós vamos fazer isso, tá, irmãos? Sentar da frente para trás, para não precisar atrapalhar a comunhão, né? Amém. Jesus é o Senhor. Tá ótimo, João. Já está no meio, tá bom. Amém. Irmãos, então a história da igreja, não sei se os irmãos leram o Alimento Diário, acho que a maioria leu, né? Está escrito assim, olha, no primeiro, 1, 2, 3, no terceiro parágrafo do Alimento Diário, na segunda-feira, eu falei assim, a história da igreja já dura 2000 anos.
E Deus não vai esperar mais para encerrar esta era. Aí eu vou ler de novo a frase para os irmãos. Irmãos, essa noite eu tenho um encargo. Eu tenho uma sinopse pronta, tenho um elemento diário aqui na minha frente. Eu não sei qual que eu vou seguir. Porque eu queria, irmãos, se todos nós aprendêssemos a entrar na palavra que está chegando nas nossas mãos, irmãos, a nossa vida vai mudar de fato. Ó Senhor Jesus. Olha essa frase, irmãos. A história da igreja já dura 2000 anos. E Deus não vai esperar mais para encerrar esta era. O Senhor não vai esperar mais 1000 anos, irmãos. Nós já estamos pertinho do final dos terceiros 2000 anos. Está quase entrando o último milênio. Nós estamos no final da era da igreja. De acordo com a Bíblia, Mateus 20, nós somos os trabalhadores da última hora. Os irmãos entendem o que é isso? É o final da história, irmãos. Se você ler a parábola, é o finalzinho. Na hora que estava lá no final do dia, faltava apenas 1 hora, o Senhor ainda viu que tinha pessoas desocupadas. Mas antes desses desocupados, muitos já tinham pegado o sol, queimado no sol, trabalhado muito. Mas na última hora, o Senhor ainda chamou alguns. Pessoas que não precisaram pegar sol, não precisaram dar a vida, não precisaram morrer como Marte, não precisou de esconder a Bíblia no peito, né, como lá os valdenses. Não precisou de fazer nada disso, irmãos. Nós estamos na melhor época de pregar o Evangelho. Nós estamos ainda num país que ainda é livre para pregar o Evangelho. Irmão, nós podemos sair, você pode sair agora, depois da reunião, ir lá na avenida, em qualquer lugar, e chamar uma pessoa e falar assim, eu posso orar por você. Você não vai ser preso. Você sabia? Você pode fazer isso. Ainda estamos assim, irmãos. O anticristo não se manifestou ainda. Está liberado, irmãos. Nós podemos e somos os trabalhadores da última hora. Não precisa dar o sangue. O máximo é negar a vida da alma, negar a vergonha. E deixar hoje a nossa cara corar de vergonha e voltar para o Senhor, né? Mas isso é um fato, irmãos. A história da igreja já dura 2000 anos. Deus não vai esperar mais para encerrar esta era. Imagina você orar isso, irmãos. Senhor Jesus. Vai alta noite. Eu lembro do versículo na hora. Começa a orar essa frase, eu lembro do versículo. Alguns aqui lembraram também, não lembraram? Vai alta noite. Aonde está mesmo? Romanos quanto mesmo? Romanos 13? É, não é? Vai alta noite. Vem chegando o dia. Ó Senhor Jesus. Vai alta noite. Vem chegando o dia. Olha aqui, ó. Vou achar, ó. Que se vocês não acharem. Ah, Senhor. Viu aí, irmãos? A espada foi desembainhada. Romanos 13, versículo 12. Vai alta a noite. Vem chegando o dia. Irmãos, vai alta a noite. E vem chegando o dia do Senhor. Não é o dia que vai vir para salvar mais, irmãos. É o dia do julgamento. É o dia da volta dele. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Imagina, irmãos. É assim que nós temos que ler o alimento diário. Entrar nessa frase, o Senhor não vai esperar mais. O Senhor está voltando. Se você não largar suas obras das trevas, se você não se revestir das armas da luz, nós vamos ver o que é as armas hoje. Nós vamos ficar para trás. Mas irmãos, Deus não vai te esperar mais, irmãos. A era da graça está no finalzinho, não vai ter jeito, a justiça vai ter que vir. Então eu tenho que aprender a ler, comer, alimentar. Eu não posso só ouvir, irmãos, a palavra do Senhor. E na minha mente, analisar. Nós não cantamos? Eu e você, irmãos. Não posso mais só ouvir, só ler o alimento diário e ficar analisando, será que é isso mesmo? Será que o Senhor vai voltar? Irmão, seu coração, o diabo já pôs uma interrogação no seu coração, já pôs dúvida em você, você já está fora. Então hoje é o dia de nós voltarmos para o Senhor. Irmãos, o Senhor não vai esperar mais, Ele tem que encerrar essa era, Ele tem que cumprir a palavra dEle. E Ele está nos chamando para ser os trabalhadores da última hora. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A outra frase, irmãos. O Senhor, nós estamos vivendo, irmãos. 1922, se eu não me engano. Deus levantou um irmão
que chama Otmani. E esse irmão foi o primeiro que, depois da reforma, conseguiu ver a verdade da igreja na Bíblia. Até então, Deus fez a reforma, usou John Hus, usou Wycliffe, usou Martim Lutero no início. Antes de Martim Lutero, usou o John Hus, 100 anos antes, que foi morto na fogueira e profetizou, né, que Deus, depois de 100 anos, o Senhor ia levantar alguém que eles não iam conseguir matar, queimar. Senhor Jesus. Irmãos, mas a reforma veio em 1500. E a reforma ficou rodando. E só verdades sendo abertas, e divisão. E hoje existem milhares, talvez até centenas de milhares, né, de denominações, irmãos. Mas tem todo tipo de denominação que você quiser, para encaixar o seu jeito, você acha. Sabia disso? Tem também. Tem todo jeito, irmãos. Eu trabalhei no Vale do Aço na época. Eu nunca imaginei que eu ia ver uma chamada igreja com esse nome, Cuspe de Jesus. Mas estava na placa, irmão, de todo tamanho, em letras garrafais. Porque Jesus um dia cuspiu na terra para curar um cego. Ou não cuspiu? O Senhor fez isso, e misturou na lama e pôs nos olhos e curou realmente. Irmãos, aí o irmão viu aquilo na Bíblia, ele estava insatisfeito no grupo que ele reunia, e ele falou, eu vou fundar uma igreja para mim que vai dar visão para todo mundo. É a minha visão que vai imperar. E ele pôs o nome lá, irmãos, e registrou, e aí? É legal, ele pode fazer isso. É instituição humana, né? Depois da reforma, irmão, não conseguiu, irmãos, um milagre aconteceu, irmão. Num lugar que não tinha, que as missões, os missionários americanos começaram a invadir o interior da China e evangelizar, e era difícil por causa do comunismo. E achou um homem ali, irmãos, um jovem. Achou um jovem com 17 aninhos. Ele se converteu. Irmãos, quem não leu, leia a biografia dele. Os jovens, então, têm que ler essa biografia. Você lê, grosso assim, deve ter uns 200 páginas e poucas, né? É grosso até mais, né? Mas você lê numa semana de tão delicioso e apetitoso que é. E esse irmão, jovenzinho, se converteu e Deus revelou a palavra para ele, irmãos. E ele viu que a igreja não é denominação. A igreja não é organização. O que ele viu? A igreja é organismo vivo. E no dia que ele foi batizado, ele que se converteu na metodista, ele viu que ele não tinha sido batizado para dentro da metodista. Ele viu que ele tinha sido batizado para dentro do corpo de Cristo. E ele começou a viver a vida da igreja, irmãos, e isso espalhou por toda a China. Depois ele enviou irmãos, porque o comunismo começou a prender eles, que eram milhares de conversões no dia, batismo, o negócio virou um fogo do evangelho ali, né? Aí ele enviou os irmãos para Taiwan, que é uma ilha rebelde até hoje, né? Que não tem influência do comunismo, e ali o evangelho expandiu para a América do Norte, para a América do Sul, e hoje está em toda a terra. Irmãos, quase toda a terra tem o evangelho do reino hoje. Muitos, irmãos, até muitos que estão liderando denominações, grandes instituições, eles sabem que a igreja não é uma organização. Porque isso hoje é pregado, é falado, milhões de livros como esse estão sendo espalhados. Não vai ter desculpa, irmãos. O Senhor vai poder voltar. Amém. Aleluia! O Senhor está consolidando a realidade da igreja em Filadélfia em nossos dias, irmãos. Olha essa frase. Se você ler essa profecia aqui, isso está acontecendo comigo e com você. O Senhor está consolidando a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, que está onde que está na Bíblia mesmo? Citando Apocalipse, aonde mesmo, irmãos? O endereço lá? 3, né? Apocalipse 3:8, olha que riqueza que está escrito aí, olha. Oh, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Ninguém, irmãos, que tem pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia! A igreja de Filadélfia, ela foi profetizada por João em Apocalipse, que até a volta do Senhor ia persistir ainda, ia estar juntas, vivendo juntas no tempo. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 3 experiências da igreja iam estar convivendo junto até a volta do Senhor. Quem já estudou a história da igreja sabe que isso está acontecendo. Nós temos várias denominações. Nós temos Tiatira representando o catolicismo romano. Nós temos
a Filadélfia representando a vida da igreja como ela é na Bíblia, uma igreja em cada cidade, na base da unidade, partindo um só pão, um só corpo, incluindo todos os irmãos desse pão, amando todos os irmãos, pregando o evangelho, não aceitando o fermento, por isso temos pouca força e somos poucos. É Lucas 12, não é isso? Pequenino rebanho, irmãos. Por quê? Por que pequenino rebanho? Porque sem fermento não cresce muito. Porque se colocar fermento, nós vamos aceitar talvez um adultério, vamos passar a mão na cabeça, nós vamos aceitar músicas mundanas, nós vamos aceitar pecadinhos, nós vamos aceitar algumas coisas no nosso meio para amaciar o evangelho, para você conseguir digerir o evangelho. Nós vamos pôr um pouquinho para a massa ficar mais macia, mas a igreja é um pão asmo, duro, irmãos. Sem fermento é o pão da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5 fala isso, né? É um pão duro, difícil de viver a vida da igreja. Só vive a vida da igreja no Espírito. Se você quiser viver em você mesmo e eu quiser viver em mim mesmo, irmão, eu não consigo. Então nunca vai ser uma multidão. Vai ser um pequenino rebanho que tem pouca força, mas tem uma característica. Invoca o nome do Senhor e não abre mão da palavra do Senhor. Mais do que não abrir mão, são irmãos e irmãs que comem a palavra. Não tem a palavra para analisar na mente, mas aprendeu a alimentar da palavra. Então nós não podemos também, irmãos, nós corremos um risco de ser Filadélfia por um tempo e virar Laodiceia, achar que já está bom, e aí você acha assim, eu não preciso ler o elemento diário dessa maneira. Muito repetitivo. Eu não preciso desse falar. Eu já tenho bagagem o suficiente. Eu não vou ler Laodiceia, que não é encargo de hoje. Mas nós podemos correr o risco de ter nome de Filadélfia, como Sardes tinha nome que vive, e está morto, sem a realidade da palavra. Ó Senhor, isso aqui, irmãos, nós estamos lendo um segundo ainda, hein? Já pensou? Olha que delícia. Eu nem li, só citei o Lucas 12, não é isso? Para o Senhor completar sua restauração, temos de ser uma geração especial. Irmãos, você crê nisso? Para o Senhor completar sua restauração, sua realidade em Filadélfia, eu tenho que ser parte de uma geração especial, que não serve a Deus de maneira tradicional, pois esta não trará o Senhor de volta. Então, irmãos, eu leio isso aqui, quando eu oro isso aqui, quando eu tomo isso aqui, eu fico cheio de temor. Senhor, eu estou no tradicional ainda, eu estou meia boca ainda, eu estou meio fraco ainda, eu estou desfrutando pouco, eu estou orando pouco, eu estou pregando pouco o evangelho. Essa tradição que você faz só quando você quer, isso não vai trazer o Senhor de volta. É mais 1000 anos, mais 2000 anos, mas o Senhor está levantando uma geração, irmãos. Eu estou amedrontado, irmãos, porque eu tenho sentido que eu estou ficando para trás. Eu estou sentindo que o fogo que eu estou vendo em alguns jovens, em alguns lugares, ele ainda não pegou totalmente. Ele está fumegando. Eu estou lá, né? No supermercado. Às vezes a unção fala, ora. Agora não, Senhor, eu estou com pressa. Bora. Tá vendo, irmãos? Então o foguinho está... Por que está pouco fogo? Porque o mergulho está... Não tem mergulho. Eu estou na superfície, né? Está no tornozelo a água. A palavra profética é uma grande segurança para nós, porque é uma candeia que brilha na noite escura e nos conduzirá ao raiar do dia. Aí eu leio essa frase e vou lá em 2 Pedro, que está aqui anotado. Vamos pegar junto? 2 Pedro, capítulo 2. Ó Senhor Jesus. 2 Pedro, Senhor Jesus. Capítulo 2. Senhor Jesus. Nós lemos, né? Já li muito esse versículo, eu sei de cor. Vamos ler de novo, é 1,19, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim, olha só, irmãos. Olha, mergulhe, dá uma mergulhadinha aí, irmão. Invoca antes. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, e fazei bem a atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso,
até o que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Até que a estrela da alva nasça em meu coração. Ó Senhor Jesus, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Que palavra profética que nessa época, irmão, era Pedro falando. Deus estava usando ele ali, irmãos. Vocês estão ouvindo Pedro, mas vocês têm que crer que não é Pedro, é Deus. E quando Pedro fala e eu creio, essa palavra brilha. Eu obedeço. E aí ela brilha em lugar tenebroso. Lugar tenebroso é meu coração, irmãos. Que está duvidando, que está angustiado, que está com depressão, que às vezes está com raiva, não tem força para perdoar a esposa, não tem força, poder para perdoar às vezes um filho, uma pessoa que trabalha comigo. Está faltando poder, irmão, mas o poder, a fé está na palavra. E quando eu atendo a palavra, quando eu entro na palavra, quando eu leio dessa maneira que nós estamos lendo junto aqui, ó Senhor Jesus, por isso não esperemos dias tranquilos, cômodos na vida da igreja. Por isso não esperemos dias tranquilos e cômodos na vida da igreja. O Senhor precisa de nós, trabalhando intensamente. Irmãos, o Senhor precisa de você, precisa de mim, trabalhando intensamente. Não é porque virou vovô que vai aposentar. O Senhor precisa de mim e da Edivânia. Trabalhar intensamente. Tem que ser Josué e Caleb, irmãos. É só os jovens que conseguem fazer isso. Eu não tenho pique, eu não tenho saúde. Vamos lembrar, irmãos. Josué e Caleb entrou. Não vamos dar desculpa. Vamos deixar o Senhor nos arregimentar. Irmão, nessa noite o Senhor está chamando você. Vem. Volta para o primeiro amor. Mergulhe, leia o elemento diário dessa maneira, ruminando, lendo cada frase, orando cada frase, entrando em cada frase. Senhor Jesus, aleluia! Não precisamos viver como os incrédulos, irmãos, lutando pelas coisas da terra, mas temos acesso às coisas eternas, ao próprio Deus, e tocamos em sua própria essência, que é luz e amor. A fé é como uma porta pela qual entramos ao crer. Os irmãos leram isso no elemento diário? Irmãos, a fé é como uma porta. Igual você entrou pela porta do local de reuniões aqui, a fé é uma porta. Quando você crê, é como se abrisse uma porta e você entra no próprio Deus. E Deus entra para o seu espírito. Isso é a fé. Aí se você ora e lê isso aqui, e toca nisso, Deus te lembra. Atos 14, lê lá para vocês verem, só para confirmar. Atos 14, 27. Olha de onde está saindo essas palavras. Atos 14, 27. Vamos rapidinho aí, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, muda a nossa vida, Senhor. Acharei? Atos 14, 27. Tem aí? Aleluia. E como abrira aos gentios a porta da fé. Aleluia! O portal abriu, irmãos. Paulo saiu para pregar o evangelho, pregou o evangelho, ele, Silas, Barnabé, saiu todo mundo pregando o evangelho. Na perseguição, já tinha tido aqui já, saíram para várias cidades, né? E aonde eles chegavam, eles pregavam o nome do Senhor, pregavam a palavra, e aonde a palavra entrava, as pessoas criam, e na hora que aquela pessoa cria, uma porta abria para ela. Como que é o nome dessa porta? A porta da fé. É um portal, irmãos, que te leva para outra dimensão. E nessa dimensão, você toca Deus. Você para de querer apoiar nas coisas físicas. Você para de querer ter uma conta bancária gorda, para você falar, se eu vou aposentar, tem que ter lá, eu estou com 51. Se eu aposentar agora, será que eu vivo mais uns 25? Vou fazer um cálculo. Eu quero viver mais 30 pelo menos, né? Então, eu tenho que ter 30 anos de salários guardado na poupança para me aposentar. Não é? É a lógica. Pezinho para cima e só curtir com a Edivânia. Pronto. Estou liberado. É isso que o nosso homem natural quer, irmãos. Mas a porta da fé, irmãos, quando ela abre,
você toca no celestial. Você sai daqui, ó, e você vê que nós temos uma viva esperança. A fé que entrou em nós, ela trouxe para nós, de acordo com Pedro lá, primeira epístola de Pedro, né? 1:3, ele gerou em nós uma viva esperança. Uma esperança, irmãos, que tem uma herança reservada para nós. É o reino milenar, irmãos. Então eu tenho que trabalhar muito, não posso ter uma vida tranquilinha agora. Ó Senhor Jesus, eu tenho que ser o Josué e Caleb, irmãos. Tenho que o espírito diferente. O Senhor abriu a porta da fé para nós. Então, se eu creio, eu não preciso viver igual incrédulo. Trabalhando igual um desesperado, não tendo tempo para nada, não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para cuidar da esposa, não tem tempo para cuidar de filho, você não tem tempo para nada. Você fica até gosta quando a esposa não pode ir no lugar com você, porque você não tem tempo, você está correndo. Loucura, irmão, ansiedade, angústia, trabalho, dinheiro, isso. Você não tem tempo, você está tomado. O incrédulo vive assim ou não vive assim? É assim, irmãos. Comprei um carro, ano tal, agora eu quero um carro mais novo. Comprou uma casa, agora você quer outra, porque você quer receber um aluguel. E aí vai, irmão, você não para. A mente não pensa nas coisas lá do alto, só pensa nas coisas aqui da terra. Aqui está mostrando para nós que quando a fé abre essa porta para nós não precisamos viver angustiado e correndo atrás do ouro igual o incrédulo. Nós temos um Deus que cuida de nós. Buscai primeiro o reino dos céus. E todas as outras coisas. Tudo que eu preciso, irmãos, não vai faltar. E buscar primeiro o reino dos céus, o Senhor me deu uma grande luz nessa labor da palavra. É crer e obedecer o que Deus está falando hoje. Buscar primeiro o reino é isso, irmãos. Se Deus está falando, vai, Nilton, e prega esse evangelho. Se eu busco primeiro o reino, o que eu vou fazer, irmãos? Vou pregar o evangelho, irmãos. Eu não vou buscar primeiro o meu pão, as minhas coisas. Eu vou primeiro ter como meta na minha vida pregar o evangelho. Tudo que eu decidi planejar, a partir de então, vai ser para eu poder pregar mais o evangelho, para eu poder ter mais liberdade, poder ter mais tranquilidade, mais saúde, mais tempo. Todas as decisões da sua vida e da minha vai ser isso. Eu tenho que administrar para me poder pregar o evangelho. Porque isso é buscar primeiro o reino. Não precisamos viver como os incrédulos, lutando pelas coisas da terra, mas temos acesso às coisas eternas. Nós temos acesso ao próprio Deus. E tocamos em sua própria essência. Nós tocamos na luz e no amor de Deus. Ó Senhor Jesus. As pessoas do mundo, irmãos, eles vivem assim, ó. Senhor Jesus, nós temos também, quando tocamos na fé, acesso às virtudes humanas perfeitas de Cristo. Algo que muitos cristãos que já converteram nem sequer percebem, que com o Espírito que está em nós tem também as virtudes humanas de Jesus. Vocês já viram Jesus não perdoando alguém? Ainda que fosse uma prostituta pegada em flagrante adultério. Jesus falou, essa eu não perdoo. E falou assim? Ele perdoou. E nós, às vezes, não temos dificuldade de perdoar uma coisa muito menor. Porque falta o que em nós? As virtudes elevadas de Cristo. Falta na nossa vida. Mas quando eu e você cremos no Senhor, o Espírito entrou em nós. E esse Espírito, irmãos, tem a humanidade de Jesus. Tem o perdão, tem o amor, tem a paciência, tem a longanimidade. Ó Senhor Jesus. A gente vai lembrando assim, parece que eu nem tenho o Senhor em mim, né? Misericórdia. Irmãos, é real, é fato. Mas o que faz ser um fato na minha experiência é eu aprender a usar a fé. Então aqui mostrou isso, ó. A fé, você toca a Deus, toca nas virtudes que muitos nem percebem, mas aí o incrédulo e muitos cristãos continuam vivendo na esfera terrena, correndo atrás do vento como todo mundo, tendo uma vida de conflitos, tentando ser bons cristãos, num ciclo de pecar, arrepender-se e pecar novamente. Vocês leram isso essa semana, irmãos? Senhor, parece que eu não tinha lido. Senhor Jesus, olha só. Não parece um pouco com a nossa história? Não tem semana que a gente tem essa experiência? Você está lá, desfruta o Senhor, aí de repente você vem uma fraqueza, vem uma situação, você já não perdoa, você peca e se arrepende, Divana me perdoa, aí amanhã eu tenho que pedir perdão para ela para a mesma coisa. Eu arrependi, irmãos? O que está faltando? Poder. E esse poder vem na fé que entrou em mim, esse Cristo que entrou em mim. Mas o que alimenta a minha fé, irmãos? A fé vem
por ouvir a palavra de Cristo. Se não tiver palavra, irmãos, não tem jeito. Muitos cristãos caem em depressão, angústia e têm uma vida atribulada, porque não sabem como viver na esfera da fé. Irmãos, isso aqui eu li, eu fiquei louco, irmãos. Nós temos que ler isso aqui e falar: Senhor, me livra de ser um cristão que tem depressão, que tem angústia, que vive uma vida atribulada, que não sabe viver na esfera da fé. Senhor, me ensina, Senhor, viver na esfera da fé. Essa reunião aqui, irmão, para nós sairmos daqui curados. E no mínimo, com o caminho para ser curado. Nós vamos ler junto aqui, ó, tá o caminho. Essa semana deu o caminho da cura, irmãos, de nós nos tornarmos de fato aqueles que buscam as coisas lá do alto e aqueles que vão trazer o Senhor de volta. Ó Senhor, muitos cristãos, né, têm essa experiência. Mas a fé é a porta de acesso às coisas celestiais, porque já fomos crucificados com Cristo. Aleluia! Nós lemos esse versículo aqui já, né? Já fomos crucificados com Cristo. Em Romanos, se menciona assim, ó, Romanos 6,11. Nós até lemos semana passada. Eu vou ler só a primeira frase do versículo. Está em Romanos 6,11. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Né? O versículo é assim. Então, irmãos, é um fato, está na Bíblia. Se nós morremos com Cristo, cremos que também com Ele nós ressuscitamos. E nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Isso é Romanos capítulo 6. Versículo 3, 4, 5, vai caminhando ali, né? Então, se você morreu com Cristo, como nós lemos em Colossenses, como está escrito em Romanos 6, e você já foi sepultado com Ele, já aconteceu tudo isso na sua vida e na minha vida, aí o versículo 11 fala assim: considerai-vos mortos para o pecado. Se você já está morto e ressuscitado, então no seu dia a dia, quando você for viver com a esposa, no trabalho, fazer suas coisas, na vida da igreja, servir ao Senhor e tal, você tem que considerar que você está morto, companheiro. Porque é um fato espiritual, você morreu. Aí você fica assim, eu tenho que considerar, eu tenho que considerar, eu tenho que considerar. Mas parece que quanto mais a gente fala que tem que considerar, se a Divânia fizer raiva em mim, o meu velho homem está vivo. E eu xingo a Divânia também. Igual vem e volta. É mais ou menos assim, irmãos. Não é? Desaforo a gente não gosta de levar, né? Tem uma frase famosa, né? Eu sou crente, mas não sou bobo. É um crente vivo. É um crente que está com um velho homem vivo. Ó, Senhor. Aí, irmãos, o que acontece? Isso acontece conosco, né? Senhor Jesus. Mas como então, irmãos, a Bíblia manda eu considerar? Eu tenho que aprender a usar a fé, irmãos. Eu tenho que alimentar a minha fé. Olha o que o irmão falou para nós, que olha, Senhor Jesus, não é um exercício mental. Porque por experiência já sabemos que quanto mais nos esforçamos para considerarmos mortos, mais vivos ficamos. O caminho é a fé. E essa fé, que é o caminho, ela vem pela palavra de Deus. Amém. O caminho é a fé. A fé que vem pela palavra de Deus. Conforme lemos em Romanos 10:17. A fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo, irmãos. A fé vem. Então, se você não está conseguindo se libertar, igual nós lemos aqui, depressão, angústia, vida atribulada e tal, etc e tal, e não está conseguindo viver numa esfera celestial, é porque você não está se alimentando, nem eu estou me alimentando, da palavra da fé. A palavra que alimenta a sua fé. Quando eu li isso aqui, irmãos, aí borbulhou, que tem um versículo que fala isso lá em Timóteo. Paulo falou assim, olha, Timóteo, você tem que ser um bom ministro de Cristo Jesus. Alimentado com as palavras da fé. Com as sãs palavras da fé. Irmãos, a palavra de Deus, irmãos, ela faz um milagre na minha vida e na sua. Ela produz a fé. Ela alimenta a fé. Porque a fé, no dia que você creu em Jesus, você recebeu a fé. Está lá em 2 Pedro 1. Uma fé igualmente preciosa. Está escrito lá, irmãos. Quando alguém se converte ao Senhor, Deus dá a porção de uma fé igualmente preciosa. Todos nós temos uma fé aqui que tem o mesmo valor para Deus, sabia? A minha fé não é melhor que a sua não é melhor que a minha, aí vai. É igualmente preciosa. Aleluia por isso, né? Fé igualmente preciosa. Mas depois que você ganha a fé,
você tem que aprender a entender que ela tem que operacionalizar, ela tem que agir, ela tem que ser viva. E o que produz essa fé, fazer essa fé girar em nós, e mover em nós, e crescer em nós, quem é mesmo? É a palavra. A palavra alimenta a fé. A palavra produz fé. Então, irmão, se daqui por diante eu não ler o alimento diário desse jeito, eu vou continuar com pouca fé. Então eu tenho que aprender a fazer isso aqui, ó. O caminho é a fé que vem da palavra de Deus. A fé nos leva a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e a pensar nelas. A fé nos foi dada quando aceitamos o Evangelho e continua funcionando por meio do operar da palavra de Cristo. É o que eu tinha falado, tá vendo, irmãos? Eu ruminei, falei, li agora o que eu tinha falado. É isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Nós lemos dessa maneira o alimento diário, a Bíblia. Na hora que você sair na rua, o que você acha que sua boca vai falar? Vocês lembram desse versículo? A boca fala, o coração está cheio. Seu coração está cheio da palavra de Cristo? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, nos vossos corações. Na hora que a sua boquinha abrir, o que a pessoa vai ouvir? A palavra. Vai ouvir fé. E o Senhor Jesus, está vendo, irmãos? O Senhor só intensificou o jeito de falar para nós. Mas isso é algo que você e eu aprendemos no início, irmãos. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Hoje fala imersão, mas eu aprendi isso quando eu converti. Não aprendemos isso? Nós rumina a palavra, meu filho. Não seja um cachorro. Você é um animal ruminante, você é uma ovelhinha. As ovelhinhas de Jesus aqui, ó. Chega em casa, alimenta do alimento diário. Ó, até mudou. Seus irmãos lembram quando o alimento diário chamava estudo diário? Os irmãos lembram? Os pessoal dessa época aqui? Chamava estudo diário, irmãos. Será por que mudou o nome para alimento diário, né? Porque não é para estudar, irmãos. Não é só para entender. É para entender, mas não é só para entender. É para ser o nosso alimento. Isso é gostoso, irmão. É um desfrute. Puxa, irmãos, eu posso dar esse testemunho. Quanto mais faço isso, mais eu amo a minha esposa. Mais eu amo meus filhos. Mais eu tenho paciência no meu trabalho. Quanto mais eu entro na palavra, irmãos, isso acontece comigo. E o contrário é verdadeiro, irmãos. Fica longe da palavra. Fica só na tradição. Fica só no jeito tradicional. Irmão, a gente começa a ficar irritado com tudo. Nem pernilongo fica vivo perto de você, irmão. Você irrita com tudo, tudo. Tudo fica, você fica irritado. Só de olhar, só da sua esposa te olhar, você olhar para ela. Ela nem abriu a boca ainda, a voz dela já está lá te irritando. Ela nem falou, você já está irritado. Porque você conhece a voz, você acha que ela ia te falar um negócio. Nem era aquilo que ela ia te falar. Você já achou que era aquilo, você já respondeu antes. Irmão, é terrível, irmãos. O velho homem é terrível. Mas quando nós penetramos nessa palavra, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó, que salvação, que delícia, né? Muitos pensam que a fé é uma capacidade natural usada, por exemplo, para se obter cura de enfermidades e sem uso de medicações, né? Eu tenho fé, eu não vou tomar esse remédio e vou ser curado. Morreu. Essa fé, vai morrer, irmão. Dependendo da doença que tiver, você vai morrer mesmo. Ou a gripe vai piorar e etc, né? Pode ter certeza. Mas o que é a fé, irmãos? Olha que maravilha isso aqui, irmãos. Isso aqui é uma luz muito grande. A fé depende da palavra de Deus. Se ele nada falou sobre cura, devemos tomar a medicação. Os irmãos entenderam? Irmãos, agora eu quero falar uma experiência que eu tenho. Eu leio o alimento diário, aí eu oro, aí eu leio os versículos, e oro, e tomo a palavra, vai desfrutando. A unção começa a mover em nós, irmãos. O que Deus usou Pedro para falar, o que eu li na Bíblia, o que eu orei, aí a unção está em cada um de nós. Nós temos a unção, irmãos. Está lá em 1 Pedro 2, e ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Mas tem que ser alimentada a unção, irmãos. A fé tem que ser alimentada pela palavra. Se eu desfrutei de manhã e tal, aí, na hora que eu estou no meu dia a dia, Deus fala comigo, irmãos. A unção fala. Mas se eu saio de casa sem entrar na palavra, a unção está apagada. E aí eu vou vivendo a minha vida e resolvendo meus problemas de acordo com as circunstâncias que vão acontecendo, eu vou resolvendo. Apareceu um problema, resolve. Apareceu outro. Não é assim, irmãos. Deus nos fez para dominar, né? Então, se eu alimento da fé, da palavra, eu rumino, entro,
Aí a unção move. Aí o falar de Deus já não é de Pedro mais, tá vendo? Que Deus usou Pedro para falar, eu entrei na palavra, eu exercitei o Espírito, eu orei, eu usei a fé. Aí a unção move. Ora para ele. Não, Senhor, para ele não. Ora para ele. Você vai lá e obedece a unção. Aí, irmãos, a cura vem, a libertação vem. Tem um versículo lá em Salmo, eu gosto muito dele, eu sempre cito ele, Salmo 33, fala assim: Deus falou, tudo se fez. Deus ordenou e tudo passou a existir. Deus tem que falar com você. Pedro está falando. Mas se você ficar ouvindo Pedro falando, a sua vida não vai ser transformada. Quando você ouve o irmão, você tem que voltar para o Espírito, para entender que o falar ali é o falar de Deus. Nós estamos nessa comunhão lendo junto aqui, literalmente nós estamos lendo junto, irmãos. Se você crê que o que nós estamos lendo e compartilhando aqui é Deus falando com você, pode crer, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a minha vida, irmãos. Angústia, opressão, depressão, tristeza, até doenças físicas. O Senhor pode curar se Ele falar. Ele tem que falar conosco, irmãos. Falar. Senhor, eu tenho que ouvir o falar de Deus. Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. O fruto está bom, mas tem hora, né? Ixi. Agora eu vou ler a quarta-feira, um pedacinho da quarta, e já é 8h30. Olha que maravilha. Quando emergimos na palavra, exercitamos o Espírito. A fé então vem e passamos a viver em novidade de vida. A fé é a porta pela qual temos acesso às coisas celestiais. E a mente é a porta da entrada da alma. Nossa, aqui é uma luz tremenda, irmãos. Isso aqui você está lendo lá, você está desfrutando, mas se a sua mente está cauterizada, se a sua mente está só posta nas coisas da terra, buscando só coisa terrena, você vai até ler o alimento diário, mas você não vai conseguir a palavra, irmãos. Deus não vai ter liberdade de entrar no seu coração. Porque em 1 Coríntios 14, 32 fala que o espírito dos profetas, né? O espírito é sujeito aos profetas. O espírito, letra minúscula, o espírito. Irmãos, o seu espírito, você já recebeu a fé no seu espírito. Mas o seu espírito e o Espírito de Deus que está no seu espírito, ele está limitado pelo que você quer e o que você não quer. Se você não abrir a porta da sua mente, o Espírito não age. Ele não age na sua alma. A consciência é a porta do Espírito ali, né? Mas a nossa alma tem uma porta também que tem que ser aberta. E é a nossa mente, irmãos. Se nós não entendermos que nós temos que renovar a nossa mente e deixar Deus transformar a nossa mente para a gente, quando o Senhor já entrou em nós, mas se nós não tivermos a atitude de ler a palavra, ruminar a palavra e deixar ela entrar, se a sua mente não aceitar, irmãos, o operar da palavra, nada vai acontecer conosco, irmãos. Senhor Jesus. Quando nós exercitamos nosso espírito com a palavra, a mente volta-se para o espírito e torna-se frutífera. Isso é um versículo também. O espírito se comunica com a mente mediante a consciência. Quando ele é exercitado, a mente é renovada e se inclina para o espírito. Romanos 8, 5 e 6. Quando você põe a mente no espírito, irmãos, a sua alma desfruta de vida e paz. Os irmãos lembram desse versículo? Toda vez que você fala assim, não, hoje eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou ler o alimento diário, eu vou ruminar, eu vou ler cada frase, eu vou fazer isso em nome de Jesus e faz. Você vai ver que você vai desfrutar de vida e paz. Você vai ter um dia muita paz. Ó Senhor, muita vida, muito ânimo, muita alegria. Não é assim que a Bíblia fala? Que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Irmão, se você aprender a ler e entrar na palavra dessa maneira que nós estamos fazendo aqui, irmão, você vai provar de justiça, paz e alegria o dia inteiro. A angústia vai até tentar chegar. A ansiedade vai tentar chegar. Mas na hora que ela bater na sua mente, ela vai encontrar a palavrinha poderosa, fé. E aonde tem fé, irmãos, não tem ansiedade. A fé chegou, a ansiedade vai embora. A ansiedade chegou, a fé tem que ir embora. Então, se você está constituído da fé, da palavra, a ansiedade não vai te pegar. Você vai estar mais forte do que a ansiedade. Ó Senhor Jesus,
Ó Senhor Jesus, quando é exercitado, a mente é renovada e ela se inclina para o Espírito. Por isso precisamos manter a nossa mente no Espírito, pois ela é a porta de entrada para a alma. Quando a mente é renovada pela palavra, Romanos 12, 2, né? Quando a mente é renovada pela palavra, passamos a gozar das riquezas de Deus. O fato de estarmos crucificados com Cristo e termos ressuscitados com Ele há 2000 anos atrás, torna-se realidade para nós. Se não tomarmos posse desse fato, nunca teremos essa realidade. A maneira de tomarmos posse é exercitar o Espírito, praticar a imersão, que é o que eu estou fazendo aqui, ler com ênfase, entrar, orar cada frase na palavra e colocar a mente no Espírito, o que resultará em vida e paz. Assim passamos a discernir essa realidade, não pela mente racional, mas pelo Espírito. Aí, irmãos, eu lembrei de um versículo maravilhoso. Isso vai se tornar tão vivo em nós, que lá em Efésios 4, 23, fala assim, o Espírito da vossa mente. Os irmãos lembram dessa frase? Está lá em Efésios 4, 23, eu anotei aqui, Efésios 4, 23, lá fala assim, que você vai ser renovado a ponto de sua mente, Deus chamar o Espírito da vossa mente. A sua mente e o Espírito vão ser um. Ela se abriu. E se sua mente se abriu para o Espírito, a sua alma vai ser permeada. E tudo que tem que ser curado, o Senhor vai curar. Também isso no serviço a Deus vai acontecer. Nós vamos servir a Deus com muita alegria, não da nossa maneira. Eu vou ler. No serviço ao Senhor, não devemos apoiar em nossas experiências passadas, em nosso histórico cristão, em nossa capacidade, conhecimento bíblico, enfim, tudo que está na esfera terrenal. Na verdade, a nossa suficiência vem de Deus. Está isso na Bíblia, irmãos? O profeta falou, mas está na Bíblia? Está na Bíblia, tá logo aí tem o endereço, 2 Coríntios 3, 5. Nós estamos servindo o Senhor na nova aliança, não na letra, mas no Espírito. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Ó Senhor Jesus, aleluia. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, 2 Coríntios 3, 5, como se partisse de nós. Pelo contrário, aleluia, a nossa suficiência vem de Deus. Deus vai me empoderar, irmãos, para perdoar, para amar, para servir, para pregar o Evangelho, para amar as pessoas que estão no mundo aí, para amar o rapaz que está na fila. Eu vou ter poder e amor de Deus, por quê? Porque não depende de mim. A minha mente está no Espírito, e eu estou alimentando da palavra, então eu estou cheio de fé. Fé, está cheio de Cristo, cheio dos entranhados afetos de misericórdia. Senhor Jesus, essa deve ser, irmãos, a nossa experiência. O que nos faz entrar nessa realidade espiritual e pensar nas coisas lá do alto é o amor reverente à palavra e a imersão na palavra profética. Voltei. Por que nós estamos desfrutando? Por que eu estou desfrutando? Porque eu estou lendo com carinho aqui, irmãos. Tiago lá, né? Eu estou acolhendo com mansidão a palavra de Deus implantada em nós. Deus está falando, eu não estou mastigando de qualquer jeito, lendo de qualquer forma. Eu estou entrando na palavra. Puxa, irmãos. Aí o resto acontece, irmãos. Semana passada, no domingo, eu até compartilhei com os irmãos. Se todos nós praticarmos dessa forma, o sábado não vai precisar desse profeta aqui na frente. Porque vão ter vários irmãos cheios de experiências aqui. Para falar para nós, para dar testemunho. E para falar, irmão, eu perdoei essa semana. Você vai chegar aqui, sabe, e falar, eu estou o primeiro da fila. O que é que você quer falar, irmã? Vamos falar, irmã. Irmã, o que você quer falar, irmã? Mas não, profeta não. O que eu tenho que falar? Eu não estou aguentando, eu tenho que falar. O que é, irmã? Eu perdoei. Eu amei. Eu preguei. Eu neguei a vida da alma. Eu não fiquei com raiva. Eu não irei. Eu abracei meu marido. Eu olhei para o fundo do olho dele e falei, eu te amo. Ele quase caiu para trás. Tinha anos. Eu não estou falando que tem isso aqui não, tá, irmão? Estou dando um exemplo. Mas se riu, amém, né? Ficou a risco. Então, irmãos, é sério. É sério, irmãos. É sério. Isso é muito sério. As jovenzinhas vão estar na fila na frente que amanhã, só compartilhar. Amanhã é elas mesmo, né?
jovens, né? Mas elas vão estar lutando conosco, eu também tenho que falar. Lá na minha escola, eu invoquei, eu pus a turma para invocar, o pessoal emergiu comigo, eu levei a frase que Deus falou comigo no alimento diário, e toda a sala repetiu comigo. E uma colega chegou e converteu, e veio, quer vir para a reunião e tal. Irmão, isso aconteceu comigo quando eu estudava. Eu estava naquele amor pelo Senhor, desfrutando. A hora do recreio era 15, 20 alunos. Até o padre que dava aula ouviu o evangelho. E aí, irmãos? Menino, 17 anos. E nem conhecia até menos a Bíblia, né? Muito menos. Mas estava desfrutando, irmãos. Estava com simplicidade, com pureza. Deus quer nos voltar para isso, irmãos. Ó Senhor Jesus. Pode crer, irmãos, que o que destrói as fortalezas da nossa mente, o que destrói é a palavra. Não é mensagem bonita, mas é cada um que está aqui hoje, irmãos, passar a ter essa atitude, esse novo, como é que fala? Contato, comprometimento com o alimento diário. Tenha isso, irmãos, na sua vida. Faça isso quem é casado com a esposa. Quem não é, faz com o irmão que mora junto. Quem não é, liga para alguém. Compartilhe isso, faça isso com alguém. Entre na palavra, rumine a palavra, mergulhe na palavra e fale do que você ganhou para alguém. Aí as reuniões da igreja é para isso, né? Para ter essa liberdade também de nós fazermos isso também. Irmãos, eu tenho certeza, irmão, você vai ser curado. Eu vou ser curado, irmãos. As pessoas que estão à nossa volta vão ser curadas. Irmãos, de fato, aquele salão aqui em cima, nós vamos chamar agora, ele vai ficar bonito, nós vamos mudar o nome, tá, irmão? Nós vamos chamar de auditório da igreja de Chama Levástica. Vai ficar bonito, vai ficar bonito. Não vai caber, irmãos, porque todos os dias vão ter pessoas querendo tocar no que você toca. Porque você saiu de casa profundamente tocado em Jesus, abraçado com Ele. Eu ouvi uma frase um dia, né? Alguém falou que o único livro que você lê ao lado do autor, né? É a Bíblia, né? Você lê no Espírito, irmão, você lê com Ele. Não leia sem o Senhor, sem a presença do Senhor. Não leia o elemento diário, que é a palavra de Deus, sem a presença do Senhor. Que o Senhor possa nos dar um novo começo, né? Eu ia começar a quarta, não vai dar tempo, mas tá bom, né? Aí em pequenos grupos vamos compartilhar. Aí os irmãos continuam aí desfrutando cada frase do dia aí. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor.